Boa noite, pessoal. A aula está sendo gravada. Todo mundo já sabe as advertências que a gente faz, né? Se quiser mostrar a imagem da webcam, é um prazer para mim ver vocês, mas saibam que isso vai ficar disponibilizado via YouTube para os outros colegas. Então, quem não quiser aparecer, basta não ligar a webcam. É um prazer estar com vocês novamente, mais uma quarta-feira aí juntos. Estamos perto de conseguir dar conta do nosso conteúdo integral, então esse semestre nós não vamos passar aperto, se Deus quiser, com, com aula para terminar o conteúdo. E se Deus quiser também poderemos dar até uma aula tirando dúvidas antes da prova. Vamos ver. Sobre tirar dúvidas, ficou alguma dúvida do vídeo que vocês assistiram, que eu mandei semana passada, em virtude de ter me ausentado por causa da palestra do Congresso, ou vocês não assistiram? A Jéssica Cristina já falou comigo que assistiu e conseguiu entender bastante. Os demais ficaram com alguma dúvida? Responde aí para mim, galera. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ah, Matheus. Então, Gostou? sim. Gostou, né? Bom, então não tem dúvidas para tirar. Se tiverem dúvidas posteriores, podem fazer contato comigo ou pelo WhatsApp, vocês têm meu número lá no grupo da turma, tem, ou por qualquer outro meio de comunicação, fiquem à vontade, tá bom? Bom, pessoal, minimizar esse contador de tempo aqui. Vou apresentar o slide aqui agora. Na aula de hoje, a gente vai falar de um assunto que até certo ponto é bastante interessante para a profissão de vocês, que é a possibilidade de vocês participarem de um processo de licitação, certo? Licitação, vocês já devem ter ouvido falar, é um processo de escolha que o poder público faz para contratar particulares pelo melhor preço ou com a melhor qualidade possível, interessante para a administração pública. E esse processo é regulado por normas legais, sobre as quais a gente vai falar um pouquinho hoje. Eu não vou aprofundar muito, tá? Porque cada curso tem uma profundidade nesse estudo. Só para vocês terem uma ideia, no curso de Direito tem 2 semestres apenas para estudar Direito Administrativo, ou pelo menos um semestre apenas para estudar Direito Administrativo. Aí dá tempo de ver com mais vagar o processo de licitação. Aqui a gente não vai dispor desse tempo, mas vai dar para ter uma boa noção e vai dar para pelo menos ter um caminho aberto. Caso vocês queiram participar de um processo e tenham dificuldades de entender o edital e de organizar a documentação, existem especialistas, tanto em direito público como advogados, prestadores de serviço, que fazem esse serviço para as empresas, consultores, certo? E essa prestação de serviços, ela vem muito a calhar. Tem muita empresa que perde processo de licitação por falta de documento ou por não cumprir com as exigências formais do edital. Então, às vezes, quando você quer participar de um processo desses, vale a pena colocar no cálculo o pagamento de um consultor, para que esse consultor preste serviço de assessoria e de consultoria nesses momentos. Tá? Primeiro vamos começar falando sobre contrato, porque já que a licitação visa fechar um contrato, a gente precisa entender mais ou menos o que seria um contrato. Tá? Contrato normalmente é firmado entre particulares. Tá? O contrato com a administração pública acaba sendo a exceção.
Entretanto, entendendo o contrato de uma forma geral, vocês vão ser capazes de conseguir associar a contratação da administração pública e também vão usar esse conceito de contrato para a vida de vocês, porque vocês vão ser contratados o tempo todo para prestar serviço de engenharia. E outra coisa, um bom contrato é o mínimo que um profissional prestador de serviço precisa ter, tá? Eu já vi muita gente perder dinheiro porque se recusou a pagar uma pessoa capaz, um advogado ou um jurista capaz, para elaborar um contrato bem amarrado, um contrato bom, que garantisse a ele o pagamento de um serviço que ele estava prestando. Eu já vi vários profissionais perdendo dinheiro em virtude disso. Um deles até falou comigo, pois é, rapaz, eu peguei um contrato da internet e levei um prejuízo de R$2.000 porque o contrato não foi o suficiente. Eu falei, pois é, se eu tivesse feito um contrato para você, eu te cobraria 1.000. Ou seja, seu prejuízo seria a metade do que você teve em um caso. E você poderia usar aquele modelo de contrato que eu usei, que eu formulei para você, para usar em outros clientes. Então, acaba que a pessoa, ela toma possíveis prejuízos, leva possíveis prejuízos por causa de uma economia porca, certo? Orlando Gomes diz que um contrato pode ser definido como uma espécie de negócio jurídico de natureza bilateral ou plurilateral, dependente para sua formação do encontro de vontade de pelo menos duas pessoas, duas partes contratantes, que criam entre si uma norma jurídica individual reguladora de interesses privados, garantindo direitos e obrigações recíprocos. Vamos entender isso. Negócio jurídico. O que é negócio jurídico? É um fato jurídico, é um ato jurídico capaz de gerar resultados desejados pelas partes que negociam. Tá? Existe o ato jurídico em sentido estrito, que é aquele que quando você pratica, o resultado é automático. Por exemplo, se você reconhecer um filho, não é um negócio jurídico, é apenas um ato jurídico. Tá? Esse menino vai se tornar seu filho e você vai se tornar responsável por ele. Os efeitos do reconhecimento de filho não são modificáveis. Você vai ter que assumir todas as responsabilidades de sustento, educação, guarda, proteção, etc. Se você reconhece o filho, você não tem controle sobre os resultados. Quando você pratica, em vez de um ato jurídico em sentido estrito, um negócio jurídico, que é um exemplo deles, dos negócios jurídicos, que é o contrato, você tem condições de controlar as consequências desse negócio jurídico. Por quê? Como o contrato é regido pela autonomia da vontade, ou seja, a vontade das partes tem relevância, elas podem contratar o que desejarem, elas podem atribuir a esse contrato o efeito que desejarem, desde que elas respeitem os requisitos gerais do direito contratual, os requisitos gerais da lei para a validade desse contrato. Tá? Então é isso que a gente precisa saber na hora de contratar. Existem certos requisitos que são gerais, válidos para todos os contratos, que devem ser obedecidos para que esse contrato seja válido. Se a gente passa dessa fase, tá, e consegue estabelecer um contrato válido, a partir daí, o que a gente vai colocar dentro daquele contrato, desde que respeite esses requisitos, pode ser o que a gente quiser, tá certo? E esse conteúdo desse contrato vincula estas partes contratantes, gerando direitos e obrigações de um para o outro. Tá? Então, por exemplo, um contrato de compra e venda. Tá? Uma das partes se obriga a entregar uma coisa, a outra parte se obriga a entregar dinheiro. Esta parte que se obrigou a entregar a coisa é credora do dinheiro.
e a outra parte que se obrigou a entregar o dinheiro, que é devedora do dinheiro, é credora da coisa. Então as obrigações são cruzadas, recíprocas, tá certo? Bom, os princípios fundamentais do direito contratual, tá? Vamos lá. Primeiro princípio, a autonomia da vontade é a capacidade volitiva das partes. A capacidade que as partes têm de manifestar sua vontade e de contratar de acordo com sua vontade. A limitação é a ordem pública, os bons costumes e o que a gente chama de função social do contrato e boa-fé, além de ter que se respeitar a lei. Então, a limitação do contrato, tá, é como se fosse um campo de força que você não pode ultrapassar. Tá? Aqui está a lei, você esbarrou na lei e ficou dentro dela. Aqui está a função social do contrato, você esbarrou nela e ficou aqui dentro. Aqui está a ordem pública e os bons costumes, você esbarrou e ficou aqui dentro. Aqui está a boa-fé, você esbarrou e ficou aqui dentro. Se você ficar dentro desses requisitos, dentro desse campo de força, você pode contratar o que você quiser, tá? Função social do contrato é a noção de que o contrato não serve a interesses egoístas. Existe um interesse geral da sociedade que o contrato precisa observar, certo? Então você não pode, por exemplo, porque você contratou um trio elétrico para tocar numa festa, colocar esse trio elétrico no volume que você quiser. Se este volume, esse barulho incomoda outras pessoas, os efeitos do seu contrato ultrapassam a sua pessoa e a do dono do trio elétrico, passando a incomodar o direito de terceiros, certo? Então, a função social do contrato, ela existe para quê? O contrato não sirva para causar transtornos sociais, e sim para manter interesses individuais dentro de uma harmonia social, ok? Boa-fé. As pessoas precisam ter honestidade, lealdade ao contratar. Se elas contratam querendo se beneficiar pelo empobrecimento sem causa das outras partes, esse enriquecimento delas é indevido, ok? Então, as partes precisam guardar boa-fé e lealdade, tá certo? Bons costumes e ordem pública. Ordem pública está muito ligada ao que eu expliquei de função social, tá? Mas a ordem pública significa que o interesse público prevalece sobre o particular, ok? Toda vez que a gente fala em bons costumes, a pessoa pensa naquela pessoa recatada, que não sai depois das 11 da noite, que só usa saia abaixo dos joelhos, e não tem nada a ver com isso. Quando eu digo bons costumes, eu quero dizer costumes que não são nocivos ao direito das pessoas, aos interesses das pessoas. Então você vai observar os costumes que são mais benéficos à sociedade como um todo, tá ok? Princípio do consensualismo. Nem sempre é necessário entregar bens, nem sempre é necessário obedecer uma forma determinada para que um contrato tenha validade. Normalmente, na maioria das vezes, precisa apenas um acordo de vontade, certo? Basta a concordância das partes contratantes, tá? Ou seja, o acordo de vontades deles dois, para que aquele contrato esteja formado e seja válido. Obviamente, em alguns casos, a lei exige uma forma especial, e nesses casos, essa forma especial vai ter que ser obedecida. Entretanto, nem sempre isso é necessário. Quando a lei deixa os contratantes
adotarem uma forma livre, qualquer forma que seja inteligível, ou seja, que seja perceptível de que ali é um contrato, vai ser válida. Aí vocês me perguntam, vale contrato verbal? Eu digo, na maioria das vezes, vale. Todas as vezes que a lei não exigir uma forma escrita, vai valer o contrato verbal. Posso fazer contrato verbal com as pessoas que me contratarem? Aí eu digo como advogado, não faça isso. Não faça isso. Faça um bom contrato e guarde esse modelo desse bom contrato com você, para que você tenha pelo menos um mínimo de segurança nas suas contratações. Ok? Mas, na grande maioria das vezes, o simples consentimento é suficiente para validar e tornar perfeito o vínculo contratual, sendo desnecessária a adoção até de uma forma escrita. Tá certo? Princípio da obrigatoriedade contratual. Existe uma frase em latim que diz o seguinte: pacta sunt servanda. Está até escrito aí, em negrito. Pacta sunt servanda significa que os contratos devem ser cumpridos. Isso significa que todo contrato que foi validamente formado, que não tem nenhum defeito na sua formação, nenhum vício de vontade, né? Que as partes, nenhuma enganou a outra, que nenhum foi coagido, todos estão de vontade livre e com boa fé, obedece à lei, obedece aos bons costumes, obedece às funções sociais do contrato. Todo contrato que está dentro dessas características, desses requisitos gerais, deve ser cumprido. O contrato é outra frase que a gente ouve muito no mundo jurídico. O contrato faz lei entre as partes contratantes, o que significa que aqueles que o assinaram estão vinculados juridicamente a este contrato, sendo obrigados a cumpri-lo. E se não cumpre a sua parte, um devedor de uma obrigação gerada pelo contrato pode ser cobrado judicialmente e o seu patrimônio pode ser posto à disposição da justiça para pagar os interesses do credor. Ok? Esse contrato está ligado, esse princípio da obrigatoriedade em relação às partes que assinam está ligado ao outro princípio próximo, que é o da relatividade dos efeitos do negócio jurídico. Quando eu disse a vocês que alguns direitos, principalmente os reais, têm eficácia erga omnes, eu disse que erga omnes significa contra todos os homens. Todas as pessoas do mundo são obrigadas a respeitar um direito real. Ou seja, a gente chama isso de sujeito passivo universal. Todas as pessoas, todo o universo é obrigado a respeitar um direito de propriedade, por exemplo. Agora, quando se trata de um contrato, este contrato só gera efeitos entre as pessoas que o assinou. Se você não assinou determinado contrato, esse contrato não te vincula em nada e você não é nem obrigado a respeitá-lo. Aliás, você não vai nem saber da existência dele. Ok? Então, por exemplo, eu tenho um contrato de prestação de serviço, eu sou advogado, tá? E o Matheus Gonzaga me contrata para defendê-lo em determinado processo. Ok? Eu faço um contrato com ele, determinando quais são os honorários que ele vai ter que pagar, determinando também qual é o valor do serviço, né, quais são os honorários e quais são os serviços que eu vou ter que prestar para ele em virtude daquele contrato. Esse contrato é bom para mim e para ele, porque garante que eu vou prestar o serviço e garante que ele vai me pagar. Quer dizer, pelo menos me dá uma certa segurança jurídica e dá a ele também uma certa segurança jurídica. Garantia é mais forte falar, mas pelo menos assegura que ele vai ter direitos contra mim. Se ele não me paga, eu vou entrar na justiça contra ele. A Lívia Alcântara não tem nada com isso. Vamos supor que a Lívia Alcântara seja irmã do Matheus Gonzaga. Aí eu chego na Lívia e falo assim: ô Lívia, sabe o Matheus, que é menino lá, que estuda com você, que é seu irmão? Pois é, o Matheus me contratou e não me pagou, por isso eu vou cobrar de você.
A Lívia vai virar para mim e falar assim: olha, você tá maluco? Vê se tem minha assinatura nesse contrato aí. Isso é problema seu e dele. Vai resolver com ele. E ela tá certíssima. Tá? O contrato não vincula quem não é signatário deste contrato. O contrato pode até gerar direitos e ferir interesse de terceiros. Gerar direitos para terceiros e ferir interesses de terceiros. Mas obrigar terceiros a cumprir obrigações que não assinaram, que não se comprometeram, isso o contrato não faz. Por isso, em vez de ter efeitos contra todos, tá? Contra todas as pessoas, os efeitos do contrato são relativos, não são gerais, são relativos apenas às partes que assinam o contrato, ok? Por fim, temos o princípio da boa-fé, que eu já até me adiantei e falei dele, tá? Que as pessoas precisam guardar boa-fé, ter lealdade entre si na celebração de contratos, sem querer prejudicar a outra parte, certo? Você pode querer ter lucro, sem problema nenhum, o lucro não tem nada de proibido. O que você não pode é querer dar prejuízo a outra pessoa, ok? Então, se você sabe que determinada contratação trará desvantagem excessiva, ou seja, prejuízo excessivo para outra pessoa, e você não a cientifica disso, você está agindo com dolo. Você está sabendo que aquele contrato vai causar prejuízo para ela, você sabe que ela está errando, sabe que ela está desconhecendo essa realidade, e você não avisa, certo? Você está se aproveitando disso, ok? Então esse dolo que você tem pode invalidar esse contrato. Então é necessário que se guarde boa fé na contratação para que os contratos possam vencer essa barreira da validade, tá certo? Bom, dito tudo isso, esses são os princípios, tá? Essas cláusulas abusivas e desleais, elas podem ser anuladas, inclusive causando a nulidade de todo o contrato, se a substância do contrato foi desleal, ok? E aí, precisa-se observar esses princípios na hora de contratar, certo? Vamos falar agora dos requisitos de validade de todos os contratos, tá? Os requisitos gerais de validade, ok? Na verdade, quando a gente fala de negócio jurídico, tá? A gente tem 3 planos para analisar, tá? Eu vou falar desses 3 planos agora, tá? Aqui embaixo, tá? Plano da existência, plano da validade, plano da eficácia. Vamos passar rapidinho por esses 3 planos para entender o que eles significam. Existência. Para existir um contrato ou qualquer negócio jurídico, as partes têm que manifestar uma vontade. Se ninguém manifestou vontade nenhuma, nem nasceu o contrato, ele nunca existiu. Aí a gente nem chega a analisar se ele é válido ou não. A gente nem passou da fase da existência ainda. Então, a primeira coisa é saber se o contrato existe, tá? A pessoa chega no seu escritório como advogado, quer dizer, no meu escritório como advogado, e fala assim: Leonardo, eu queria saber se eu tenho um contrato com essa pessoa. Beleza, vamos analisar. Vocês manifestaram a vontade e chegaram a um acordo de vontades? Aí ele me responde: sim. Tá. Você é um agente, é uma pessoa. Ele também manifestou-se como uma pessoa? Sim. Esse contrato teve um objeto, por exemplo, uma venda de carro, por exemplo, uma prestação de serviço, etc. Sim. Tá tudo respondendo sim. Esse contrato teve alguma forma ou ficou só no pensamento? Vocês manifestaram de alguma forma, ou verbal ou escrita? Sim. Essas 4 respostas foram sim, então o contrato existe. É muito fácil um contrato existir, tá? Normalmente, se a pessoa está com dúvida se um contrato existe, esse contrato existe. Agora, esse contrato é válido?
ou esse contrato vai padecer, vai ser invalidado por causa dos requisitos de validade. Aí agora a gente vai analisar. Os requisitos de validade são os mais importantes. Porque existir é muito fácil. Tá? Eu chego para você e falo assim, quer? Aí você fala, quero. Só de ser eu e você já somos dois agentes. Tá? Duas pessoas. Um falando quer e outro quer. Agora, se você tem um computador com inteligência artificial, por exemplo, a Siri do Apple, a Alexa, você fala assim, Alexa, quer me vender alguma coisa? Aí a Alexa responde lá, eu quero. O que você quer comprar? Isso não é um contrato, porque não tem um agente do lado de lá. Tá? É um robô, é um programa com uma inteligência artificial. Ok? Então, tem dois agentes? Beleza. Segundo passo. Existe um objeto? A forma, o objeto foi escolhido ali? Eu perguntei, você quer vender um troço para mim? Ela fala, quero. Ou então, você quer prestar um serviço para mim? Ela fala, quero. Tá? Então, são coisas que você... Existe um objeto para esse contrato. Tá? O objeto é a prestação que você se comprometeu. Tá? Esse contrato teve forma escrita, verbal? Foi um contrato expresso ou foi um contrato tácito? Escrita é aquela que foi colocada no papel, assinada. Verbal é aquela que foi combinada de boca. Expressa é aquela que todas as cláusulas e detalhes são colocados na mesa. Ou seja, é claro, é cristalino, tudo está colocado no papel. Tácito é aquele contrato com coisas ocultas, que não são bem esclarecidas, que a aceitação, por exemplo, decorre não da aceitação expressa, fala, eu quero contratar com você. A aceitação decorre do comportamento da pessoa. Por exemplo, eu viro pro Benjamin e falo assim, ô Benjamin, faz um produto, quer dizer, faz um projeto de engenharia para mim com essa característica, tá? Eu te pago, sei lá, R$500, ok? Tá meio barato, né? Eu te pago R$2.000, vamos supor, tá? Aí o Benjamin não me responde que concorda de fazer o projeto. Ele só fala, fica tranquilo. Aí eu viro para ele e falo assim, 2 dias depois, Benjamin, você está fazendo meu projeto? Ele fala assim, fica tranquilo. Benjamin, você pode me entregar esse projeto amanhã? Ele fala, fica tranquilo. Ele aceitou expressamente alguma coisa? Não. Mas o comportamento dele e as coisas que ele falou dão a entender que ele está aceitando o contrato. Ou seja, a forma do contrato ela não está expressa, mas está tácita. A aceitação dele, pelo menos, é tácita. Aí no dia seguinte ele chega aqui com o projeto. Ou seja, o comportamento do Benjamin foi tácito, foi implícito, tá? Não foi expresso. Ele não falou, Léo, eu aceito por R$2.000, te entrego na segunda-feira, às 5 horas da tarde, vou levar aí na sua casa. Isso seria expresso, tá? É uma aceitação expressa, pelo menos. Ao passo que ele só ficou falando, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Parecia um papagaio repetindo, fica tranquilo para mim. Mas, de qualquer forma, ele deu a entender que estava aceitando tudo. E trouxe o projeto pronto, o que interessava. Certo? Então, vocês perceberam que, apesar de não ser expressa a contratação, de ter ficado algumas coisas implícitas, tácitas, ela foi efetivada. Quando a gente fala de validade, a gente está falando dos incisos, tá? 1, 2 e 3 do artigo 104 do Código Civil. É necessário, para que o contrato seja válido, primeiro, que esta manifestação de vontade, que antes a gente só preocupou se existia manifestação de vontade. Agora, a gente está preocupado se essa manifestação de vontade foi livre e de boa fé. Tá? Então, para ser válido, ao contrário, a manifestação de vontade que bastava existir para que o contrato existisse, agora,
para que o contrato seja válido, ela tem que ser livre e de boa fé. Segundo requisito, está no artigo 104, 1 do Código Civil. O agente que contrata, ele precisa ser capaz e legitimado para contratar. O que é capacidade? Ele é maior de 18 anos para contratar sozinho, ou ele tem de 16 a 18 e está assistido pelo seu representante legal, ou ele tem menos de 16 e está representado pelo seu representante legal, ou por algum outro motivo ele tem uma incapacidade relativa, mas essas incapacidades relativas estão no artigo 4º do Código Civil, tá? Vocês vão lá no artigo 4º do Código Civil para entender o que são incapacidades relativas, tá? E ele está devidamente representado ou assistido, certo? O que importa é isso, tá? Então, o artigo 1, o agente é capaz. Agora, não basta ser capaz, você tem que ser legitimado. Por exemplo, você quer vender uma casa. A casa é sua? Primeira coisa, a casa é sua? É. A casa pode ser vendida? Porque tem imóvel que não pode ser vendido. Se o imóvel é gravado com uma cláusula de inalienabilidade, ou seja, se alguém que te deu essa casa falou, olha, eu dou a casa pro Léo, mas ele não pode doar essa casa nem vender para ninguém. Ele tem que ficar com a casa para sempre. Tá? Aí você não pode vender. A casa é sua, você não pode vender. Ok? Então, se a casa é sua, você pode vender, aí, além de capaz, você é legitimado a fazer o negócio. Tá bom? Então, capacidade genérica é ser maior ou estar devidamente assistido ou representado pelo representante legal. A capacidade específica é poder realizar aquele negócio específico que se deseja, tá bom? O próximo requisito está no artigo 104, 2 do Código Civil, que diz o seguinte: para ser válido o contrato ou o negócio jurídico, o objeto desse contrato precisa ser lícito, possível, determinado ou determinável. Vamos lá. Licitude, de acordo com a lei. O que é licitude, de acordo com a lei? Significa o seguinte, que o contrato que eu estou querendo celebrar não ofende a lei. Que o objeto do contrato, ele não é contrário ao que a lei diz. Por exemplo, se eu contratar uma pessoa para assassinar alguém, esse objeto não é lícito. Ok? Se eu contratar um traficante para vigiar a minha boca de fumo, esse contrato não é lícito. Se eu contratar alguém para dar uma surra em outra pessoa, esse contrato não é lícito. Esse objeto não é lícito. Não sendo lícito o objeto, o contrato é inválido. Ok? Determinado ou determinável. O que significa isso? Ou eu sei exatamente o que eu tenho que fazer no contrato desde já, ou pelo menos antes do momento de eu cumprir o contrato, eu vou ter que saber exatamente o que eu tenho que fazer. Então, se eu não sei desde já, pelo menos antes da execução do contrato, eu tenho que saber. Agora, se você contratasse com alguém, falasse assim, ô Léo, vamos fazer o seguinte, você faz uma coisa aí pra mim, e em troca eu te dou um valor. Peraí, mas que coisa, que valor? Não, isso aí depois de ver. Você faz uma coisa, eu te dou um valor. Ambos os objetos das duas prestações são indeterminados, certo? Você não sabe nem quantidade e nem gênero da coisa. Olha só, você faz uma coisa, não sei que coisa, não sei se eu posso fazer, não sei se... É impossível, certo? Então, esse objeto seria indeterminado. Então, para se contratar, ou o objeto é determinado. Léo, me vende seu carro? Eu falei, vendo. Por quanto? 13 mil. É um exemplo. Beleza. Tá tudo certo. Concordo com você. Vamos fechar negócio. Então, eu sei que eu tenho que entregar meu carro para ele, exatamente o que eu tenho que fazer, e ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Me dá 13 mil. Ok? Agora, Léo,
me entrega 10 sacas de café, eu sei qual tipo de café? Não sei ainda. Ou seja, a espécie ainda não está definida, mas o gênero e a quantidade sim. 10 sacas e café. Então eu sei pelo menos, mais ou menos, o que eu vou ter que entregar. Antes de eu executar o contrato, ele tem que estar determinado 100%. Ou seja, 10 sacas de café Conilon, 10 sacas de café arábica, e assim sucessivamente. Ok? Aí, uma vez determinado, eu posso executar o contrato. Então, ou ele é determinado desde o início, ou ele é determinável no futuro, antes do momento de se cumprir. Tá ok? Por fim, o objeto do contrato é que precisa ser possível, jurídica e fisicamente. O que é impossível fisicamente? Enfiar o oceano dentro de uma garrafa. Não tem jeito. Tá? Levantar 3 toneladas com as forças das mãos. É impossível. Ninguém tem essa força para levantar 3 toneladas com a mão. Ok? Voar num avião sem asa. Impossível. Tá? Então, o que não tem possibilidade física não torna um contrato válido. Ok? Vamos supor, na realidade de vocês, tá? Construir uma casa em 5 horas. Peraí. Nem se você fazer ela toda de EPS, você consegue construir uma casa em 5 horas. Talvez em 5 dias, mas em 5 horas não. Tá? Então é fisicamente impossível. Não tem jeito de eu resolver isso. Ok? Então, se vocês, na realidade de vocês, um contrato fisicamente impossível seria isso. Juridicamente impossível, tá? Coisas que a lei não permite que você contrate. Não é que a lei proíbe aquela conduta, mas ela não permite contratar daquela forma. Por exemplo, é permitido vender casa? É permitido vender casa. Então, vender casa não é ilícito. Agora, o tutor ou o curador pode vender a casa do seu tutelado ou curatelado? Não pode. Não pode. Certo? Então, não é que é ilícito, é que a lei proíbe. E a lei não diz que aquela conduta em si é ilícita. Vender casa é uma conduta permitida. Entretanto, aquela casa não pode ser vendida por aquela pessoa. Tá? Confunde-se mais ou menos com a legitimação. Tá? Mas, de qualquer forma, fere a validade do contrato. E o último requisito de validade, que está no 104, inciso 3, é a forma do contrato. A lei estabelece que tem que ser escrito, então tem que ser escrito. A lei estabelece que tem que ser escrito e ainda tem que ser feito por escritura pública, então vai ter que ser escrito e feito por escritura pública. Agora, a lei não fala nada, deixou livre, aí até verbal vale. Contrato de locação de imóvel, de coisa. Fulano, aluga uma betoneira para eu trabalhar na obra. Tá bom, pode fazer verbal? Pode. Pode fazer verbal. Recomenda-se fazer verbal? Aí é outra coisa. Não recomenda. Tá? Porque aí depois, para ele te devolver e falar que você emprestou para ele e não alugou, se você não tiver como provar, você se lascou. Ok? Agora, se a forma é livre, não tem uma forma pré-determinada em lei, prescrita em lei, ela não é proibida, ou seja, ela é não defesa. Então, basta que você faça a contratação pelo acordo de vontades, pode ser inclusive verbal, que está valendo. Tá ok? Por fim, vencida a validade com todos esses requisitos, a vontade foi livre, de boa fé, o agente era capaz e legitimado, o objeto era lícito, possível, determinado ou determinável, e a forma era a forma prescrita em lei ou era pelo menos a forma não proibida por lei. Venceu todos os requisitos de validade, o contrato é válido. Certo? Por último, nós temos que ver, existe um contrato, ele vale, aí a gente só precisa saber o seguinte: quando é que ele vai começar a gerar efeitos? Ou seja, quando é que ele vai começar a ser cumprido? Ele precisa começar a ser cumprido. A gente vai considerar se existe condição, termo ou encargo. A condição é um evento futuro incerto. A gente não sabe se vai acontecer, tá?
está no futuro e talvez nunca aconteça. Por exemplo, a gente não sabe se o Galo vai ser bi de alguma coisa importante, tá? Brasileiro, Libertadores, né? Exceto Conmebol e Mineiro, a gente não sabe se o Galo vai ganhar um bi na vida. Então, se eu falar com você que eu vou doar uma casa, tá, para a pessoa mais atleticana que eu conheço, que é fulano de tal, se o Atlético for bi campeão brasileiro, talvez eu nunca tenha que doar essa casa. É uma condição, certo? Esta condição é um evento futuro, que não aconteceu ainda, ok? E é incerto. Talvez aconteça, talvez não aconteça, ok? Se eu falar que vou doar uma casa, tá, pro meu cunhado, que é cruzeirense doente, o dia que o Cruzeiro voltar para a primeira divisão, talvez aconteça, talvez nunca mais, certo? Então significa o quê? Talvez significa o quê? Que eu não vou precisar cumprir esse contrato. Ou seja, o contrato existiu, ele é válido, mas não é eficaz, porque não gerou efeito, ok? Então, condição é algo que limita a eficácia do contrato, que é um evento futuro incerto. Ele pode acontecer ou pode não acontecer, ninguém sabe se vai acontecer ou não. Termo é um evento futuro também, porém é certo. Por exemplo, Natal de 2021, vai acontecer? Vai. Se eu vir pro Lucas Torres e falar assim, ô Lucas, eu vou te pagar aquele dinheiro que eu te devo no Natal de 2020. O Lucas sabe qual dia que eu vou pagar? Sabe. Que dia que eu vou pagar? 25 de dezembro de 2020. Certo? Aí, ele sabe exatamente quando vai acontecer. Não aconteceu ainda, mas ele tem certeza que vai acontecer. Então, termo é um evento futuro, certo? Enquanto não chega o Natal de 2020, se ele aceitou que eu pagasse só no Natal, ele pode me cobrar? Não pode. O contrato é ineficaz enquanto não acontece o termo. Porém, sabe-se que o termo vai acontecer. Então, o dia que esse termo acontece, cumpre-se o contrato. Tanto a condição quanto o termo, eles podem ser suspensivos, enquanto não acontece a condição, enquanto não acontece o termo, o contrato não vale e vai valer só depois, quanto podem ser resolutivos, se o contrato vale de agora até acontecer a condição, ou se o contrato vale de agora até acontecer o termo. Quando eles acontecem, o contrato acaba, em vez de começar. Tá? Então, pode ser termo ou condição para começar o contrato a ser eficaz, ou termo ou condição para terminar a eficácia do contrato. Tanto faz, tá? A diferença é que o termo ou condição suspensiva, o contrato não vale antes, quer dizer, vale, não é eficaz antes e vai ter eficácia só depois. E se o termo ou a condição forem resolutivos, ele vai valer, a gente vai cumprir, vai ser eficaz desde o início, estamos cumprindo aqui, papapá, chega lá na frente, aconteceu o termo ou a condição, e aí acaba a eficácia do contrato, tá? Então, passamos para os 3 planos. Todos os contratos que passam por esses 3 planos são capazes de gerar efeitos. O último elemento que subordina a eficácia do negócio é o encargo. Isso vale para os contratos gratuitos e não onerosos. Aqueles contratos, por exemplo, de doação, em que alguém vai dar uma coisa para outra pessoa e essa pessoa é obrigada, no contrato, a fazer algo em troca. Esse algo em troca, por exemplo, eu vou dar uma fazenda, dentre as minhas 1000 fazendas, eu vou dar uma para o Benjamin. Ok? Você sabe que é mentira, né, Benjamin? Estou só dando exemplo em sala de aula. Vou dar uma fazenda para o Benjamin. Só que o Benjamin tem que construir e manter nesta fazenda uma escola primária para alfabetizar as crianças e adultos da região, inclusive remunerando a professora. Olha só, eu estabeleci um encargo para o Benjamin para ganhar uma fazenda. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai receber a fazenda desde o início e vai começar a construção. Se ele não cumprir a construção no prazo que eu determinar, eu posso revogar a doação. Ok? Então, a doação existiu, ela valeu, só que a eficácia dela pode ser revogada se o Benjamin não cumprir o encargo que ele tinha sido obrigado a cumprir. Tá ok? Então, dito isso,
Passemos adiante. Licitação. O que é? Tá? A licitação, ela não é um contrato. Ela é um procedimento, um processo administrativo que é feito através da concorrência pública, visando contratar com a administração pública. Então, é um procedimento administrativo formal que se estabelece de forma prévia às contratações de serviço, aquisição de produtos, ou até mesmo para registrar preços para contratações futuras pelos entes da administração pública, direta ou indireta, que também pode ser considerado como um pré-contrato, tendo como objetivo principal obter vantagens, ou seja, propostas mais vantajosas para a administração. Descobrir qual que é o melhor preço, descobrir qual que é o melhor produto, tá? E aí balizar preço, produto que você necessita para saber qual que você deve contratar. No Brasil, as licitações por entidades que façam uso de verba pública, mais conhecido como compras governamentais ou compras públicas, seguem a lei, as leis 8666, 8.666 de 93, tá? Que estabelece as normas gerais para licitações e contratos públicos, a lei 10.520, que estabelece as normas do pregão, que é uma modalidade de licitação em que é apregoado, né, a pessoa responsável pela licitação, ela fala em voz alta no local designado no edital, né, abrindo a licitação, e assim sucessivamente seguem-se os lances que são dados pelos interessados. O melhor lance será considerado. Pode ser um pregão eletrônico. O pregão pode se dar na forma de envelopes fechados, tá? De forma que somente a entidade pública conheça todas as propostas. Então, quem fez a proposta A não sabe quanto ofereceu aquele que fez a proposta B, certo? Por que isso? Para que as pessoas desejem realmente oferecer o valor mais barato possível. Porque pensa bem, se um serviço custa, sei lá, 50 mil reais, ok? Esse serviço custa 50 mil reais, certo? Até aí tudo bem, né? Porém, você faz uma proposta de realizar esse serviço para o poder público por 80 mil reais. O seu concorrente, se souber a sua proposta, vai oferecer por 79.500. Ele não vai oferecer por 60, por 40, por 50, ok? E é exatamente por isso que, às vezes, os pregões tomam a forma de envelopes lacrados, tá? Temos também a lei 12.462 de 2011, que fala do regime diferenciado de contratações públicas, regulamentada pelo decreto 5.450 de 2005, a lei anterior, né, do pregão, que é regulamentada por esse decreto, que fala da forma de pregão eletrônico feito através da internet, do computador, ok? A gente não vai entrar para entender cada tipo de licitação dessa, porque seria necessário 3, 4 aulas com vocês para a gente entrar nesses detalhes, nesses pormenores. Só que é interessante você se preparar, regularizando a sua empresa, deixando a sua empresa dentro da lei, fazendo o registro legal da sua empresa, para que tudo fique da forma que a lei manda, para que você possa participar de processos de licitação. Quando eu preparei essa aula, já tem 2 anos ou 3 que eu preparei esta aula, o nicho econômico da licitação já representava uma média de 600 bilhões anuais, tá? Isso é uma gorda fatia do PIB, tá certo? Ou seja, dinheiro público que está sendo destinado às empresas, principalmente de engenharia,
privadas para realizarem obras públicas. Tudo dentro da lei. Tudo dentro do que se pode dizer que a lei brasileira permite. Porque o governo não tem um setor de engenharia que eles mesmos fazem a obra. Então, eles precisam contratar empresas privadas para fazer obras públicas, consertar estrada, fazer viaduto, fazer ponte, etc. e tal. E é necessário respeitar o que a lei diz, aquelas leis que eu mencionei a vocês. Tá? Compra sem licitação. A administração pública é obrigada a fazer licitação, mas para toda regra tem uma exceção. Tá? E a própria lei de licitação diz que a exceção pode ser praticada. Eu postei para vocês no grupo, eu não me lembro de quando até quando vai ser essa exceção. Tá? Que por uma medida provisória, o governo alterou os limites para a contratação sem licitação durante a pandemia, salvo engano. Tá? A administração pública pode fazer compras sem licitação nos seguintes casos. Primeiro, compras de até R$8.000 ou até R$15.000 para obras e serviços de engenharia. Ou seja, se o serviço que um engenheiro for contratado para fazer custa menos do que R$15.000, ele pode ser contratado, inclusive, sem licitação. Né? Às vezes a necessidade é urgente e o valor é pequeno. Não justifica fazer um processo licitatório que vai demandar muito tempo para fazer uma pequena contratação. Ok? Em caso de guerra, em caso de guerra, você tem que pegar as fábricas tudo e transformar em fábrica de armamento, de munição. Você muda o país todo para servir insumos à guerra. Você vai ficar perdendo tempo com licitação? Não vai. Né? Enquanto você está fazendo licitação, os outros estão jogando bomba na sua cabeça. Então você não vai perder tempo com a licitação. Em caso de emergência ou calamidade pública, mesma coisa. Tá? O cara está morrendo de fome lá. O troço desabou, ele está com frio, está morando na rua. Você precisa fazer uma moradia pública urgente para esse cara. Você vai ficar fazendo licitação? O cara dormindo na rua, morrendo? Não pode. Tá? Contratação de empresa para desenvolvimento institucional dos órgãos. O que é o desenvolvimento institucional? Treinamento. Tá? Para treinar as pessoas, você tem que ter expertise. Você tem que ter capacidade técnica. Então, você não vai abrir concorrência para que qualquer cabeçudo possa concorrer ao serviço. Você vai pegar o melhor do mercado. Então, para serviços que envolvam capacidade técnica específica, você não pode arriscar, certo? Então, esse desenvolvimento institucional, por exemplo, você precisa colocar determinado sistema que só uma empresa produz. Você vai contratar essa empresa, não vai fazer licitação, ok? Restauração de obras de arte e objetos históricos. Você viu a estátua que fizeram para o Cristiano Ronaldo, que tem a cara dele toda deformada? Certo? Toda vez que você vai falar de arte, você tem que ter grande capacidade artística na pessoa que vai fazer isso. Então, você vai restaurar uma obra de arte, você não pode permitir que aquela pessoa faça uma cagada naquela obra de arte. Estraga aquela obra de arte. Então, tem que ser o melhor. Não pode ser aberto a público a concorrência. Ok? Contratação de associações sem fins lucrativos nos casos elencados em lei. Vamos lá. Se a organização não tem fim lucrativo, logo presume-se que a proposta feita por ela não visa lucro. Se não visa lucro, ela já é o mais barato que se pode determinar. Ela visa só o sustento da própria organização. Então, desta forma, é permitido contratar até sem licitação. Ok? Esses são os casos que a lei admite a contratação sem a necessidade de licitação prévia. Gente, esta aula e as outras têm sido mais curtinhas. Por que têm sido mais curtinhas? Como eu falei para vocês aquela oportunidade, né? A gente aperta no início, dá aulas um pouco mais longas, para no final do semestre a gente ficar mais tranquilo. É o momento que vocês vão estar apresentando TCC, que vocês vão estar mais cansados. Então a gente precisa ter esta condição de dar um conteúdo sem cansar vocês demais. Isso é o que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu quero saber de vocês. Alguma dúvida?
Afinal de contas, eu tenho que estar à disposição de vocês até 8h20. Então, se vocês tiverem dúvidas, eu ainda estou aqui. Tá tranquilo, professor. Show de bola. Vocês entenderam que é uma oportunidade bacana para quem é engenheiro, né? Se vocês montarem uma empresa de engenharia, vale muito a pena. Ó, o Jonathan entrando na hora de sair. Na hora que a gente terminou a aula, ele chegou. Pois é, né, Jonathan? Chegou nos finalmente. Mas todo mundo entendeu essa questão da licitação? O Jonathan, a aula está sendo gravada, tá? Depois eu vou colocar lá no portal, você assiste de lá, tá bom? Todo mundo que chegou aí atrasado e não conseguiu pegar o grosso da aula, tá? Alguém tem alguma dúvida? Que não seja quem não conseguiu assistir a aula? Pessoal, então tá, vocês estão liberados, tá? Podem ir lá dedicar ao TCC, que eu vi que é para dia, acho que é dia 16 agora, né? Fiquem tranquilos, podem ir lá dedicar um tempinho pro TCC de vocês. Tá bom? Com Deus!